antes de controlar pessoas pela força. Governos e empresas aprenderam algo muito mais poderoso: controlar aquilo em que elas acreditam. Porque quando uma pessoa acredita em algo, ela não precisa ser obrigada, ela obedece sozinha, e talvez essa seja uma das armas mais perigosas já criadas pela humanidade. Não bombas, não armas, não exércitos, mas ideias, ideias capazes de mover multidões. Criar inimigos, vender guerras, manipular sociedades inteiras. E o mais assustador, grande parte disso continua acontecendo hoje. Quando ouvimos a palavra propaganda, muita gente pensa apenas em anúncios ou comerciais. Mas, historicamente, propaganda sempre foi algo muito maior. Ela é a tentativa de influenciar como as pessoas enxergam o mundo, o que elas devem admirar, o que devem odiar, o que devem desejar, e até aquilo que devem temer. Porque controlar ações é difícil, mas controlar crenças muda tudo. A propaganda não nasceu com a televisão. Impérios antigos já entendiam isso. Reis usavam símbolos para parecer escolhidos por Deus. Monumentos gigantes mostravam poder. Moedas exibiam rostos de imperadores. Religião e política muitas vezes caminhavam juntas para reforçar a autoridade. A mensagem era simples: você deve acreditar em quem está no comando. Mas foi no século XX que a propaganda alcançou um nível completamente novo, porque pela primeira vez na história existiam meios de comunicação em massa: rádio, cinema, jornais, cartazes, fotografia. Agora era possível influenciar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Durante as guerras mundiais, governos perceberam algo importante. Não bastava vencer batalhas, era preciso controlar a opinião pública. Cartazes diziam quem era o inimigo. Filmes mostravam heróis e vilões. Discursos despertavam medo, patriotismo e ódio. A propaganda transformava narrativas simples em emoções poderosas. E emoções movem pessoas muito mais rápido do que fatos. Alguns governos levaram isso ao extremo. Na Alemanha nazista, por exemplo, o ministro Joseph Goebbels transformou propaganda em uma máquina gigantesca de manipulação social. Rádio, cinema, jornais, educação, símbolos, eventos públicos, tudo era usado para reforçar uma visão específica da realidade. E isso ajudou milhões de pessoas a aceitarem ideias extremamente perigosas. Não porque todas eram más, mas porque foram expostas constantemente às mesmas mensagens. Muita gente olha para isso e pensa, mas isso aconteceu no passado. O problema é que a propaganda não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Hoje, talvez ninguém esteja colando cartazes gigantes na rua para convencer você, mas existe algo muito mais eficiente: o algoritmo. As redes sociais aprenderam a disputar sua atenção o tempo inteiro. Empresas estudam o comportamento humano para descobrir o que prende você, o que irrita você, o que faz você clicar, o que faz você consumir. E aos poucos, o mundo moderno passou a funcionar em torno da atenção humana, porque a atenção virou dinheiro. E aqui está um detalhe importante. Propaganda mais eficiente raramente convence usando lógica. Ela convence usando emoção, medo, raiva, desejo, indignação, esperança. Quando algo provoca emoção forte, as pessoas compartilham mais, questionam menos e reagem mais rápido. É por isso que conteúdos extremos costumam se espalhar tão facilmente, porque emoções fortes mantém as pessoas presas. Existe uma frase atribuída a propagandistas do século passado que dizia algo próximo disso. Uma mentira repetida muitas vezes pode acabar parecendo verdade. E mesmo que a frase seja debatida historicamente, a ideia por trás dela é real. O cérebro humano se acostuma com repetição. Quanto mais ouvimos algo, mais familiar aquilo parece, e quanto mais familiar parece, mais facilmente acreditamos. Isso não acontece apenas na política, acontece na publicidade.
Na internet, na cultura, somos constantemente expostos a mensagens dizendo o que é sucesso, o que é beleza, o que devemos comprar, como devemos viver, e muitas vezes nem percebemos. Talvez essa seja a maior diferença entre a propaganda antiga e a atual. Antes, ela era explícita. Hoje, ela se mistura com entretenimento, notícias, tendências, memes, influencers e algoritmos. Ela não parece propaganda. Exatamente por isso funciona tão bem, porque as pessoas costumam baixar a guarda quando acreditam que estão apenas se distraindo. Mas o maior perigo da propaganda não é apenas convencer pessoas a acreditar em algo falso, é fazer pessoas pararem de pensar criticamente, porque quando emoções dominam completamente a percepção, questionar se torna desconfortável, e sociedades que param de questionar se tornam muito mais fáceis de controlar. E talvez seja por isso que entender propaganda seja tão importante hoje, porque o problema não é apenas o que você vê, mas quem decide aquilo que você vê. Quem escolhe as narrativas? Quem controla os algoritmos? Quem disputa sua atenção todos os dias? A pergunta é simples. As suas ideias realmente nasceram de você? Ou alguém ajudou a construir elas? A propaganda mudou governos, mudou guerras, mudou economias. E talvez ainda esteja moldando silenciosamente a forma como você pensa. Porque controlar pessoas pela força custa caro. Mas controlar aquilo em que elas acreditam pode controlar tudo o resto. Se inscreva no canal para entender as forças invisíveis que moldaram o mundo moderno. Porque a história não acabou. Ela ainda move as engrenagens do mundo.